tudo bem com vocês? Bom, já tem um mês que a gente está nesse formato da aula digital, não é mesmo? E eu gostaria de saber de vocês. Vocês têm aproveitado esses momentos musicais? Têm conseguido, na medida do que é possível, relembrar o nosso repertório, aquele nosso repertório que a gente vinha desenvolvendo nos nossos ensaios? Tenham sempre isso em mente, que o nosso repertório são aquelas canções Carinhoso, Canto do Povo de Algum Lugar e O Barquinho, né? 3 canções bastante bonitas que a gente vinha ensaiando e que a gente vai continuar mesmo aqui ao longo das nossas videoaulas. Hoje, para a aula de hoje, eu quis preparar uma aula dividida em 3 momentos. Na aula passada, eu enviei para vocês um exercício teórico musical explicando algumas noções de música. Nós falamos sobre as notas musicais e treinamos se a gente consegue identificar a partir do som se as notas estão subindo ou descendo. É fundamental para um corista, depois de um tempo no lidar com a partitura, que ele comece a tentar compreender o movimento do som representado pela partitura. Então, nesse primeiro momento, nós faremos alguns exercícios relacionados com o movimento das notas, pensando no texto musical que é a partitura. Vamos lá? Essa imagem representa a pauta musical. É nessas linhas que nós posicionamos toda a informação musical. Nós podemos posicionar as notas, as bolinhas das notas, né, que são as cabeças, nas linhas, então elas ficam por sobre as linhas, como se a linha cortasse a bolinha no meio, aí a gente fala que ela está na linha. Ou nós podemos colocar as notinhas nos espaços entre as linhas. Por isso, embaixo ali está falando 5 linhas, 4 espaços. Aqui nós temos um exemplo de notas na linha. Veja que eu escolhi essa cor vermelha, né, para representar que as linhas passam por dentro dessas notas. Então, a gente tem as linhas cortando as notas pelo meio, vamos dizer assim. São exemplos de figuras que estão sobre a linha. E percebam que um som está acontecendo depois do outro. E ele está cada vez se tornando mais agudo. A seguir, nós temos exemplos de notinhas que estão sobre os espaços na pauta. Percebam que nesse exemplo as linhas passam por volta da bolinha, não passam no centro dela. Aqui nós temos 4 notinhas representadas nos 4 espaços da pauta. Agora, nós vamos ver algumas possibilidades de movimentação dessas notas. Vejam que nesses exemplos, a gente tem sempre 3 notas. No exemplo 1, as 2 primeiras notas são iguais, notas repetidas, seguidas de uma nota que desceu. No exemplo 2, nós temos 3 notas diferentes. Nenhuma é igual à outra, porque a primeira está na linha de baixo, a outra está no espaço e a outra está na linha de cima. Então, são 3 sons diferentes e elas estão subindo. E no último exemplo, nós temos também 3 notas diferentes, só que dessa vez elas estão com movimento descendente, isto é, descendo.
Faremos agora um exercício. Nós ouviremos o som. E será que a gente consegue definir qual desses 3 fragmentos de partitura correspondem ao som que a gente está ouvindo? Vamos agora preparar a nossa voz para cantar? Hoje a gente vai fazer um exercício do tipo fonoaudiológico, que é um exercício de vibração de língua, bem leve, bem tranquilo, para a gente realmente tirar qualquer pigarro que esteja nas nossas cordas vocais, deixar elas aquecidas e um exercício assim de leveza, tá certo? E também de limpeza vocal. Para o nosso primeiro exercício, nós vamos fazer trrr, vibração de língua. Trrr. Ah, mas eu não sei fazer vibração de língua. Então, eu vou fazer vibração de lábio. Ah, mas é muito difícil. Língua e lábio. Então, a gente vai fazer bzz, 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 tá certo? Vou fazer um pouquinho de cada, tá certo? Faça um levinho, não precisa forçar a garganta, nem nada. Então é assim, olha. Com o lábio. Descendo, fazendo bzz. Ótimo, muito bom, né? Sentiu aqui que já começou a dar aquela aquecida levinha nas cordas vocais. Vamos fazer outro exercício? Vamos começar escutando a melodia, ó. A gente vai cantar vi, ouvi, 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 ouvi. Vamos lá? Vi, ouvi, 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 ouvi. 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 Vi, ouvi, 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 ouvi.
Ótimo! Agora a gente vai fazer um último exercício que treina saltos. A gente vai falar uá-pá, uá-pá, mas com salto. Uá-pá. Mais uma vez. Uá-pá, 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 mais um, voltando, Bom, até agora ficou faltando a gente gravar o Canto do Povo de Algum Lugar. Vamos ensaiar ele hoje? Lembrando que essa música tem 3 sistemas na partitura, isto é, 3 linhas. As 2 primeiras linhas nós cantamos juntas, uníssono. E na terceira linha nós temos uma divisão, um grupo de sopranos e um grupo de contraltos. Lembra? E essa terceira linha a gente faz 2 vezes. Então, primeiro nós temos a letra quando à noite a lua mansa e a gente dança venerando a noite. Depois tem madrugada ao céu de estrelas e a gente dorme sonhando com o dia. Depois que a gente canta primeira linha, segunda linha, a terceira linha 2 vezes, a gente volta na primeira linha e encerra a música. Vamos fazer uma vez? Eu vou tocar a voz do contralto e nós vamos ter a ajuda daquele violino, sabe? Que faz uma outra voz aqui. E ele vai estar tocando a voz do soprano. Aí o soprano vai lembrando da voz de vocês na hora da divisão. Daqui a pouco a gente passa a voz de vocês. Então, vamos lá. Canto do Povo de Algum Lugar. Vamos ouvir a introdução do piano e a gente começa juntas. Agora com a voz das sopranos. Vamos lá. Todo dia o sol
cantar uma música que não é do nosso repertório, mas que é uma música do repertório de música brasileira, música nacional. E a gente vai fazer um exercício que é o seguinte. Nós temos um piano, nós temos um violino, falta uma cantora. Você pode ser a nossa cantora? Eu vou estar projetando a letra para vocês só para lembrar, mas eu gostaria que vocês fizessem como um exercício de solista mesmo, a partir de ouvir a referência da melodia, cantar cada uma aí na sua casa essa melodia. Vamos lá? Vocês conseguem reconhecer? E aí? Como que foi? Foi bom? Vamos mais uma vez? Vamos lá?